Boa noite, pessoal. Não entrou? Entrou. Boa noite, pessoal. Muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E como eu costumo fazer, só a aula. Para você que prefere só a aula, sem papo, vamos começar. Se você gostar do conteúdo, por favor, dê seu like. Não gostou, dê o seu dislike. Se o som estiver bom, dê o seu like. Se o som não estiver bom, dê o seu dislike. Mas avisa, me diz, professor, eu não gostei. E fala do que para eu melhorar. Ok, vamos para a tela sem perder tempo. 9 horas 25 minutos em São Paulo. Agora eu me senti o tiozinho do rádio. Não sei, mas isso aqui tá indo devagar, quase parando, tá me dando uma raiva hoje. Um ódio mortal disso aqui. Já tá achando que tá de férias. Artigo 20, aliás, nós vamos estudar neste momento os artigos 25 até o 32, ou o que chegar primeiro, 1 hora ou até o artigo 32. Beleza? Vamos lá. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Você deve grifar em duas partes. A representação será irretratável. Depois de oferecida a denúncia é a segunda parte. Por que isso? Porque olha só um detalhe. A vítima pode se arrepender? Pode. A vítima poderá, eventualmente, ela poderá se arrepender da representação. E se ela desejar, ela pode se retratar até a representação da denúncia. Ou melhor, desculpe, a apresentação. Deixa eu voltar aqui um detalhe que eu não entendi porque que não mexeu. Agora sim, não é representação não, desculpe. É a vítima poderá se arrepender da representação. E cadê a caneta aqui? Opa! Voltou? Voltei. Muito bem, voltei. A vítima poderá se retratar até... Opa, agora resolveu ir. Estou falando que hoje está difícil. Ela poderá se retratar até a apresentação da denúncia na secretaria da vara. Até a secretaria da vara criminal ou na distribuição do fórum. Apresentou a denúncia na secretaria, ok. A partir desse momento, ela pode se retratar até o momento que a denúncia chegou na secretaria. Aí vem um detalhe. Na Lei Maria da Penha, na Lei Maria da Penha, o que acontece? A retratação da vítima de violência doméstica depende da audiência. Como assim depende da audiência? A retratação, neste caso, ela é válida até o recebimento da petição inicial. Isto quer dizer, qual é o detalhe importante? Vamos ver se isso vem para mim, que isso tá devagar, quase parando. Tá tranquilo e não tá favorável. Muito bem. Na Lei Maria da Penha, a lei que trata da violência contra a mulher, o que acontece? A denúncia, ou melhor, a retratação desta denúncia, ela tem que ser feita na audiência. E aí está o detalhe. Que detalhe? Só vale na Lei Maria da Penha, a retratação da vítima. A vítima não quer mais. Não vou mais. Por exemplo, teve uma... Não sei o nome da menina, uma louca lá do Big Brother Brasil, que foi agredida pelo cara, mais louco ainda. Por que eu estou falando da louca? Porque eu vi um vídeo
Eu vi um vídeo, eu não me lembro onde foi que eu vi, enfim. Eu vi um vídeo que o louco vai lá no nariz da menina e faz... Enfim, fala um monte na orelha dela, tal. E prensa ela na parede. Ótimo, e daí? E daí ela... Tá bom, ela fica lá, ela se acha ela culpada. O cara sai de perto dela, tal. O cara saiu da casa por conta desse detalhe de violência. Aí quando saiu ela ainda chora. Aí é que é a louca. Por quê? Porque é o que acontece na prática. Infelizmente é assim que acontece. Ah, professor, mas e aí? Aí é isso que vai rolar e o que está rolando. Por quê? Porque feliz ou infelizmente as mulheres... sim, mas não agora. Ótimo, depois. Está mandando reinicializar, vai reinicializar uma outra hora. Bom, aí diz o seguinte: a retratação da Lei Maria da Penha vale, claro que vale. Mas vale até que ponto? A Lei Maria da Penha, na Lei Maria da Penha, vamos imaginar que esta menina maluca de pedra, ela chegue lá e fale, não quero fazer nada contra ele e tal. Pode. Ela pode se retratar na audiência em que ela e ele, ela menina, ele moço lá, o cara lá, forem juntos para essa audiência. E aí ela pode falar, não, é o amor da minha vida, gosto dele e tal. E acabou. Professor, mas aí o Brasil inteiro falou contra. O Brasil inteiro falou que o cara estava errado. Também achei, o cara tá erradíssimo. Mas aí vem o detalhe, que detalhe. Aí vem um detalhe que a moça que sofreu as agressões, ela pode, conforme você viu aqui, deixa eu jogar na tela de novo. Aqui, a retratação vale até o recebimento da petição inicial normalmente, mas na Lei Maria da Penha, a retratação demanda audiência específica. A mulher na audiência tem que dizer, eu não quero mais fazer nada contra o moço. Ok. E aí? Aí ela não fará. Ótimo. Por que eu disse tudo isso? Olha lá. A representação é irretratável. Não pode. Depois de oferecida a denúncia. Ela apresentou a denúncia na Secretaria da Vara Criminal. Não pode mais se retratar, não volta mais. Roubaram meu relógio, vou lá, faço um processo, tal, entra tudo direitinho, processo, ok? E aí eu não quero mais porque eu descobri que não roubaram. Aí o Ministério Público vai pedir absolvição. Mas na Lei Maria da Penha, a retratação ela precisa ser na audiência. Tem que estar na frente do juiz, na frente do Ministério Público, na frente das pessoas, leia-se do intimidador. A mulher tem que dizer, eu não quero mais denunciar. Ótimo, é válido. E olha lá, agora vamos ao artigo 26. Artigo 26, veja só. A ação penal nas contravenções será iniciada com auto de prisão em flagrante ou por meio de portaria expedida pela autoridade judiciária ou policial. E aí, já vou te dizer um detalhe. Que detalhe? Detalhe de prova. Qual é esse detalhe? Você vai ver na sua prova que eles vão falar que a ação penal depende do auto de prisão em flagrante ou ainda depende que se peça uma portaria ou pelo juiz ou pelo delegado.
era assim. Era. Até 1988. Em 1988, o que veio? Veio a Constituição Federal, que disse no artigo 129, inciso 1º da Constituição, que, aliás, vamos pôr na tela, vou deixar eu e a lei na tela, veja só, olha lá. Aí aparece a Constituição Federal, que mostra que isto foi tacitamente revogado. Por que tacitamente revogado? Porque o Ministério Público é o titular, é ele que promove a ação penal pública na forma da lei, é ele que comanda, é ele que dá o start. Então, esse artigo não funciona mais, não funciona. Ele está na lei, cai na sua prova, mas aí você vai dizer que está errado, porque a ação penal inicia-se com a requisição do Ministério Público, com o oferecimento da denúncia. O Ministério Público denuncia, ele denuncia, a hora que ele apresentou essa denúncia é a hora que começa a ação penal, não é mais por portaria, não é mais por portaria, lembre-se disso, isto está revogado. Artigo 27, veja só e veja lá. Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do MP, nos casos em que caiba a ação pública. Cuidado, cabe ação pública? Cabe. Qualquer pessoa do povo pode ir lá e falar com o Ministério Público, mas para isto, para que haja esta instauração da ação, o Ministério Público precisa de requisitos. Então aí neste artigo que está na sua tela, você tem alguns detalhes. Olha lá, você tem alguns detalhes. Que detalhes? Veja lá. Peraí que eu tô vendo, não, tô na tela, tá certo. Qualquer pessoa do povo pode provocar o MP, mas se eu quero que o Ministério Público fale, o Ministério Público tem que falar, eu tenho que passar para ele. Como assim? O Ministério Público tem que agir, tem que fazer a ação. Vai fazer a ação penal? Vai. Para fazer a ação penal, o que ele precisa? Ele precisa de informações sobre o fato, ele precisa saber o que aconteceu, quem fez, a autoria, aonde foi feito, que lugar, que tempo, dia tal, às tantas horas, na rua tal, número tal. E por que você sabe disso? Por que você acha que esse cara tem que ser preso? Porque foi ele. Ah, olha, professor, então cai na prova? Cai. Requisitos essenciais para o Ministério Público trabalhar. E aí, quais são eles? Se eu quero que o Ministério Público entre com uma ação ferrando a vida de alguém, mas de uma maneira correta, ferrar no sentido da lei. Se eu quero que a lei seja aplicada, eu vou ao Ministério Público, você vai, não vou dizer eu porque eu tenho OAB, você vai falar, ele tem OAB, ele vai. Não, você que não tem OAB, você não tem OAB, você vai. Você simplesmente pega seus pezinhos bonitinhos, vai ao MP e diz assim, Ministério Público, eu quero que você entre com uma ação. Por quê? Mataram um cara na minha rua e vocês nem foram ver, ninguém foi ver, não tem ninguém lá. Tá bom, então você foi lá e informou o fato. Você deu informações sobre o fato. Primeiro requisito. Informações sobre o fato. A autoria. Quem foi? Ah, foi um carro, sei lá, um carro preto passou lá 2 horas da manhã em casa, lá na rua de casa, atirando para todos os lados, matou o menino que estava lá na porta de casa. Tá bom. Quando foi isso? Tempo, 2 horas da manhã. Aonde? Na minha rua tal, número tal.
E como é que você sabe isso? Olha, eu vi um carro preto passando ali, lá, e fez assim, assado. Então, você está mostrando, você está dando subsídios, que são os elementos de convicção, para o Ministério Público trabalhar. O Ministério Público pode, sim, já oferecer a denúncia, isto é, fazer com que a ação penal funcione, e aí a ação penal pública, no caso de um homicídio, mas aí eu tenho que oferecer ao Ministério Público o fato, a autoria, o tempo, o lugar e os elementos de convicção que eu vi, enfim, que eu acho, que eu tenho certeza, ou que eu imagino que possam ajudar o Ministério Público a conquistar o fato. A proceder com a investigação do fato. O Ministério Público vai investigar. Por quê? Porque eu tenho o fato, assassinaram o cara, a autoria, um carro preto, indicando tempo, 2:30 da manhã, lugar, rua tal, número tal, e os elementos de convicção, eu vi, ou tem alguém que viu que pode falar por mim. Aí o Ministério Público pode agir. É uma ação penal pública. É a pública, não é, cuidado, não é a ação penal privada. Na ação penal privada depende única e exclusivamente da vítima, de um oferecimento de queixa por parte da vítima. A vítima tem que dizer. Na penal pública, o Ministério Público é o titular. Ele não faz nada ou ele não sabe, você vai comunicar o fato. Se ele não faz nada e você vai lá e fala com ele, também ele está sabendo agora do fato. Aí se oferece esses 5 requisitos: fato, autoria, tempo, lugar e elementos de convicção. Ok? O MP, portanto, é o destinatário da notícia crime, por isso que quando se fala em crime de ação penal pública incondicionada, qualquer do povo pode provocar o MP para que se inicie a investigação. Agora, diante desta provocação, eu fui lá, falei com o Ministério Público tem 3 caminhos. Professor, por que ele tem 3 caminhos? Porque a lei manda. Ele foi provocado por você foi lá e falou, o Ministério Público foi assim, contamos o fato. O que acontece? Primeiro caminho, ele pode requisitar a instauração de inquérito policial. Isto é, o Ministério Público vai ao delegado e diz, delegado, diz por escrito, delegado, estou requisitando um inquérito policial, uma investigação sobre o fato. Ok, primeiro caminho, você provocou, ele falou os fatos, ele, Ministério Público, disse, ok, acho legal mandar a polícia investigar. Segundo caminho, oferecer de imediato a denúncia. Ele pode oferecer a denúncia? Pode. Quando? Quando você chega lá e dá todas as provas possíveis. Por exemplo, olha, o cara foi assassinado 2:30 da manhã na minha rua tal, número tal, por um carro preto de placa ABC 1234. Eram 2 indivíduos, 3 indivíduos, enfim, você deu todas as explicações. Tá bom. O Ministério Público diz, já que você já está me dando tudo de mão beijada, pronto, eu vou oferecer a denúncia para o juiz. Vamos, ao invés de ir para o inquérito, eu vou para o processo. Eu vou buscar o processo. Pode? Pode. Mas aí tem um terceiro caminho. O terceiro caminho é requerer ao juiz o arquivamento das peças de informação. Por quê? Porque o que você foi lá falar é um fato atípico. Por que atípico? Porque não é crime. Você achou que fosse crime, mas não é. Por exemplo, o cara foi lá, você viu de longe, você achou que o cara estava dando um tiro, chegou lá, foi ver, não era tiro, era fogos de artifício.
Pode, professor? Pode, você está longe, ao invés de você ver uma arma, você viu um rojão, o cara pôs assim um rojão para frente e estourou o rojão. Pode, é difícil, mas pode. Inexistente, fato inexistente significa algo que não existiu, você estava sonhando, você não viu, você achou que viu, mas não viu. E aí? Não tem como. Ou extinguiu a punibilidade. De repente você foi falar de um crime que aconteceu há 10 anos, 20 anos, 30 anos. Agora que você foi ver, extinguiu a punibilidade, não tem mais, prescreveu. Por exemplo, nesses casos aqui da Lava Jato, que o Fachin está liberando aí os processos criminais, se não me engano, o deputado Roberto Freire, se não me engano foi ele, para ele está prescreveu por causa da idade, ele não vai responder, acabou, está extinta a punibilidade. Ocorreu crime. É um fato típico, porque não pode fazer corrupção, mas extinguiu a punibilidade, porque demoraram muito para perseguir o cara e prender. Por exemplo, num crime de homicídio, você passou 20 anos, não tem mais o que fazer. No 20º ano e primeiro dia, 20 anos e um dia, o cara aparece e diz assim, fui eu que matei. Eu matei, dei 10 tiros, enfim, com requintes de crueldade. Matei, cortei os pedaços do braço, do pulso e tal. E aí? Neste caso, prescreveu, está extinta a punibilidade, o cara não responderá, ainda que ele confesse. Ok? Vamos seguir. Atenção para um detalhe, isto já caiu na prova. Se o crime for de ação pública condicionada à representação, só o legítimo interessado pode provocar a atuação do MP. Ação pública incondicionada é quando o cara vai lá, ou melhor, o MP vai lá e investiga homicídio. Ação pública condicionada, mulher foi estuprada, ela precisa representar. Se ela não falar nada, nós sabemos que houve um crime, ela não quer denunciar, ela não vai denunciar, o cara não vai responder. Resultado, o Ministério Público não pode atuar. Cuidado com esta palavra na sua prova. Se estiver incondicionada, a pessoa pode ir lá provocar o MP, ele vai trabalhar. Se estiver condicionada, ação penal pública condicionada, só o legítimo interessado, leia-se, só a vítima pode provocar a atuação do MP. Só a vítima e mais ninguém. Ok. Artigo 28, é tudo isso? Não, é só algum detalhe. Veja só, se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de qualquer outra peça de informação, leia-se, se o MP, ao invés de denunciar, ele pede para arquivar, o que acontece? Isto cai na prova. Se o MP pede para arquivar, você tem que saber, velho, você tem que saber. Se o Ministério Público mandar arquivar, o juiz vai analisar. Se o juiz achar que está improcedente, se aquelas razões, se o juiz falar assim, o Ministério Público quer que eu arquive esse processo, dizendo esse inquérito policial, dizendo que não tem provas. Tá bom. Aí qual é a desculpa que o Ministério Público dá? Eles falam, quer saber, nós cansamos, não vamos procurar, achamos que o cara está escondido, foi para outro lugar. O juiz fala, isso não está certo, isso não está certo. Se o juiz falar isso, você tem que saber o quê?
O juiz pega o processo e manda para o Procurador-Geral de Justiça, o PGJ. O PGJ, ele vai oferecer a denúncia. O PGJ, Procurador-Geral de Justiça. E o Procurador-Geral de Justiça pode oferecer a denúncia, pode designar um outro procurador, um outro promotor público, um outro membro do Ministério Público para oferecer, ou ele mesmo diz, não, eu quero que seja arquivado. De fato, eu, Procurador-Geral, quero que se arquive. Lógico que por escrito. Aí o juiz está obrigado a atender. Agora vou trazer para mim, porque este artigo é importante, mas tem alguns detalhes que são tranquilos. Quais? O juiz vai ter em mãos um processo. Este processo ou este inquérito policial chegou na mão do juiz. Ok. Está na mão do juiz. O juiz lê e diz assim, ciente ao Ministério Público. Ok, a hora que ele diz ciente ao Ministério Público, vai para o promotor. O promotor pega o processo, olha tudo, ele fala, puxa vida, estou olhando tudo isso aqui não tem mais o que fazer, eu vou querer que arquive. Então, o Ministério Público diz, requeiro ao juiz que proceda ao arquivamento do processo, pois não há mais provas a serem investigadas. Ótimo. O juiz recebeu, olhou para o processo e falou, putz, esse membro do Ministério Público, ele não quer trabalhar. Ele não vai trabalhar, imagina, ele não quer fazer nada. O que eu vou fazer, o juiz? Eu tenho obrigação, eu não vou arquivar. Ele não arquiva o processo já, se ele não estiver convencido do que disse o promotor. E aí ele olhou e falou, quer saber? Não estou convencido. Então o juiz pega o processo com o requerimento de arquivamento do Ministério Público também, manda tudo, ele escreve embaixo, o juiz dá um despacho ao Procurador-Geral de Justiça. Ótimo. E aí quando chega, aliás, não, peraí, deixa eu ver aqui um detalhe, é isso mesmo, Procurador-Geral de Justiça, é o PGJ, é isso mesmo. Aí chega o processo na mão do PGJ. O PGJ olha e fala, puxa vida, eu olhei todo o processo, não tem mais o que fazer aqui, não tenho o que investigar. Eu, Procurador-Geral de Justiça, escrevo lá, eu, Procurador-Geral de Justiça, requeiro o arquivamento do processo. Ponto. Volta para o juiz. O juiz olha. Fazer o quê? Não tem o que fazer. O juiz diz, arquive-se os autos. Ótimo, está arquivado. Por quê? Porque quando o promotor não dá a devida fundamentação para o pedido de arquivamento, o juiz encaminha ao Procurador-Geral de Justiça, que pode insistir no arquivamento. Mas ele pode também olhar e falar, é verdade, né? O juiz tem razão. Segundo caminho. Olha, o juiz tem razão, puxa, o que eu vou fazer? Já sei, eu mesmo vou oferecer denúncia. Então, o Procurador-Geral de Justiça oferece a denúncia ele mesmo. Volta para o juiz, chegou na mão do juiz, ele olha e fala, eu tinha razão, vamos então oferecer a denúncia? Recebo a denúncia, cite-se o réu. Ok, manda para frente processo. Ou ainda, o Procurador-Geral de Justiça, terceiro caminho, ele recebeu das mãos do juiz o despacho que dizia ao Procurador-Geral, ele olha e fala, esse membro do MP, esse promotor não quer trabalhar mesmo, né? A fazer o quê? Eu acho que tem prova para investigar. Quer saber?
encaminho o processo para o promotor número 2. E aí volta para o juiz designa e chama aquele promotor que vai olhar o caso, que vai olhar o processo, que vai tomar conta do processo até o final. Você tem que saber, entende isso você vai ter que saber. O que? Eu vou repetir tudo de novo. Ah, não, de novo não. Sim, de novo sim. Lá no artigo 28, esse você tem que saber. Se o Ministério Público, promotor 1, disser vamos arquivar, ótimo. Ele disse vamos arquivar, mas ele não fundamentou bem. Ótimo. E aí, o juiz não gostou, o juiz achou improcedente o que ele fez. Ótimo. O juiz diz, quer saber? Eu vou mandar, eu acho improcedente, eu acho que tem que continuar investigando. O juiz diz, encaminho o auto ao Procurador-Geral de Justiça, PGJ. Ótimo. Chega no PGJ e o que ele faz? O PGJ tem 3 caminhos. Ele olha, primeiro caminho, ele vai dizer, puxa vida, o Ministério Público tinha razão. Não tenho que investigar, não tenho que investigar mais. Requeiro, ele escreve lá, eu, Procurador de Justiça, Procurador-Geral de Justiça, requeiro o arquivamento dos autos. Ponto. Volta para o juiz não tem mais nada o que fazer a não ser arquivar os autos. Segundo caminho, o Procurador-Geral de Justiça recebeu o processo da mão do juiz e ele vai dizer, puxa vida, o procurador, O procurador está olhando e ele diz, puxa vida, de fato eu acho que não é para arquivar, está tudo pronto aqui, eu mesmo vou oferecer denúncia. Então eu, Procurador-Geral de Justiça, denuncio o caso. Está denunciado. Terceiro caminho. O Procurador-Geral de Justiça olha e fala, é verdade, ou melhor, não é verdade, o Ministério Público está errado, o promotor está errado, se ele não quer fazer, eu vou mandar quem queira. Eu, Procurador-Geral de Justiça, requeiro ao fulano de tal promotor que siga nos autos para colher provas, enfim, para dar andamento aos autos. Volta para o juiz e o juiz chama aquele membro do MP para tomar ciência do fato. Isso você tem que saber. O juiz só vai mandar arquivar quando o Procurador-Geral de Justiça quiser mesmo. Ótimo. Depois que eu disse tudo isso, nós vamos para a tela. E olha lá. Vamos prosseguir. Um inquérito policial, lembra, ou qualquer peça de informação, o Ministério Público pode, se tiver prova, ele vai oferecer a denúncia. Tá tudo provado, tudo redondinho, tudo bonitinho, tudo legalzinho, legal, tal. O que ele faz? Vou mandar denunciar, vou apresentar a denúncia. Ok. Segundo caminho, o Ministério Público pode requisitar novas diligências indispensáveis. Quando não tem prova suficiente, o Ministério Público pode mandar buscar mais provas. Vamos continuar pesquisando, buscar a prova aqui, lá, colar, e vamos fazer o processo andar. Ótimo. Ele pode arquivar, requerer o arquivamento. Quando? Quando não houver a lei que mande iniciar o processo. Isto é, não há lei, não há prova para iniciar o processo. Resultado, o Ministério Público manda arquivar. Ou ainda, ele pode mandar os autos, o inquérito policial, a um outro juiz. Quando? Quando ele entende que naquele juiz é incompetente, ele não tem função ali.
Por exemplo, o crime foi no Rio de Janeiro, mandaram os autos do processo para São Paulo, resultado, ali não tem o que fazer, o juiz não tem o que fazer, o Ministério Público manda o inquérito policial de volta para o Rio de Janeiro. Mas por que eu falei tudo isso se eu já expliquei tudo aquilo? Porque isto pode cair na sua prova quando o Ministério Público recebe o inquérito policial, ele pode fazer tudo isso, ele pode mandar arquivar, pode mandar fazer novas diligências, pode oferecer a denúncia ou pode mandar para outro juízo que vai fazer, vamos voltar aqui, que vai fazer o que está em azul claro aí. Este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para atuar, para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento. Muito bem. Agora vamos à questão de concurso público. Acabei de te falar tudo isso, olha lá. Concluído o inquérito policial, determinou o juiz que o inquérito fosse remetido ao doutor promotor de justiça para o oferecimento da denúncia, tendo este requerido seu arquivamento. Língua portuguesa, o que está mais perto da vírgula, doutor promotor de justiça requereu o arquivamento. O meritíssimo juiz, ele mandou o inquérito ao promotor de justiça para que ele oferecesse a denúncia. Ok. O promotor requereu o arquivamento, só que o juiz discordou. O juiz não achou legal o que o promotor disse. O que o juiz faz? Não leia nada. O juiz tem que fazer, tem que mandar para o PGJ. Tem que mandar para o PGJ. Lembra? O promotor não quer ou não manda arquivar, o juiz manda ao PGJ, porque está aqui, ó, requerido o seu arquivamento. Ele não arquiva de primeira, tem que mandar ao PGJ. Agora vamos às alternativas. Letra A, devolver os autos à delegacia de polícia para novas diligências. Não. Letra B, insistir junto ao promotor de justiça quanto ao oferecimento da denúncia. Não tem que insistir nada. Tem que mandar para o promotor, ou melhor, para o PGJ, procurador-geral, e não para promotor, para que ele tome conta. Que é aqui, ó, remeter o inquérito ao procurador-geral de justiça. Letra D, remeter o inquérito ao presidente do Tribunal de Justiça. Presidente do Tribunal de Justiça que morra, porque quem tem que receber é o PGJ. É a letra C, não é isso? É isso, tá certíssimo. Artigo 29. Será admitida a ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer a denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Vem para mim, deixa eu trazer para mim agora antes de qualquer coisa. Muito bem. No artigo 29, eu estou falando da ação penal privada ou ação penal privada, isso mesmo, subsidiária da pública. Por quê? Lembra lá na aula 1? Por quê? Porque o Ministério Público dormiu, não fez o que tinha que fazer. Ótimo, então, se ele não atuar no prazo legal, se o Ministério Público não promover a denúncia, se o Ministério Público não oferecer a denúncia na situação, o que é que acontece?
a vítima pode, o representante legal também pode. E aí, neste caso, se a vítima oferecer, o Ministério Público pode aditar a queixa. Como assim aditar? Que é o que cai na sua prova. O Ministério Público recebe uma cópia do processo, ou vai lá ver a cópia do processo, e ele fala, puxa, o que a vítima está oferecendo aqui de denúncia não é isso, tem que acrescentar mais coisa. Então, o Ministério Público adita. Ele acrescenta, ele faz o mais, ele põe um pouquinho mais ali dentro. Detalhe, o aditar a queixa, ele está trazendo à baila mais tópicos, mais detalhes que vão fazer com que o juiz se convença. Mas o Ministério Público não é mais o titular da ação. Esse é o X da questão. Por quê? O Ministério Público pode aditar a queixa numa ação penal privada subsidiária da pública quando, após 6 meses, passaram 6 meses, a vítima viu que nada foi feito no caso dela, ou a família da vítima, e aí a oferta desta queixa ela vai existir, é a chamada queixa substitutiva. Por que substitutiva? Porque a família, enfim, ou a vítima ou seus representantes legais só podem oferecer a queixa substitutiva após 6 meses do decurso do tempo. Se o Ministério Público nada fez, o que faz a vítima ou a família? Deverá oferecer a denúncia, oferecer a queixa. É a queixa substitutiva da denúncia. Ótimo, mas enquanto não ocorre a extinção da punibilidade, o Ministério Público pode e vai fazer a ação, vai participar da ação. Ótimo. Detalhe, aí tem 2 detalhes. Primeiro deles, a vítima tem 6 meses, após 6 meses ela pode muito bem entrar lá e falar, olha, MP, eu quero entrar com a ação. Olha, juiz, eu quero entrar com a ação, o Ministério Público não fez. Ótimo, o juiz vai aceitar. O Ministério Público vai lá, olha e fala, puxa, falou pouco, vamos falar um pouquinho mais. E aí o promotor coloca mais coisa na queixa, muito mais. Detalhe, o titular da ação penal pública é o Ministério Público, mas ele dormiu, ele não fez o que tinha que fazer. E o direito não socorre aos que dormem. Resultado, o Ministério Público vai perder a titularidade da ação em prol da vítima ou da sua família, dos seus representantes, cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Ok? Aí você fala, tá bom, mas e amanhã ou depois se os caras perdem prazo? Como assim? O juiz dá um prazo para fazer alguma coisa, o cara não fez, a vítima não fez ou os representantes não fizeram. Aí o Ministério Público pode retomar a titularidade da ação que era dele. Porque na negligência da vítima ou dos seus representantes legais, quem toma a frente de novo é o Ministério Público. Por que ele volta a ser titular? Porque ele já está na ação, só que ele está como ajudante. Ele era o titular, ele não pegou a ação, veio particular, pegou a ação. Aí o que aconteceu? O Ministério Público está ajudando. Num belo dia, o titular fala, puxa, esqueci o prazo. Vem o Ministério Público e diz, a partir de agora estou tomando a frente de novo porque o responsável dormiu, não fez o que tinha que fazer.
aí o Ministério Público volta a ser titular, porque ele é ajudante, ele se tornou ajudante. Aí tem um outro detalhe. Que detalhe? A vítima ou a família da vítima não fez nada. Por exemplo, houve um homicídio, 6 meses depois a família olha para lá e fala, puxa, lá naquele lugar foi onde mataram meu familiar. Tá bom. E o que fez a família? Nada, ficou olhando lá para o memorial, fez um memorial. Ali é onde mataram meu familiar. Tá bom, e daí? Nunca fez nada. 1 ano depois, o MP diz, mataram alguém ali, eu vou entrar com a ação. Pode? Pode, porque o Ministério Público é titular da ação até a data da extinção da punibilidade. Se extinguiu a punibilidade, isto é, acabou o tempo de se prender a pessoa, de se punir a pessoa, o Ministério Público tem tempo à vontade de ir lá e buscar e fazer. Se ninguém fizer, se o titular da ação, que é o MP, não faz, a vítima ou os representantes fazem em 6 meses. Se eles não fizerem, tudo bem, não fizeram. O MP pode fazer até o prazo final, prazo prescricional da punibilidade daquele crime. Ok? Beleza, vamos seguir. Tela. 10h10, muito obrigado a você que está comigo no ao vivo agora. Que horas? É 10h10, isso mesmo. Olha lá, isso eu já falei. Artigo 29. Em caso de ação penal privada subsidiária da pública, poderá o parquê aditar a queixa, não podendo, entretanto, retomar a ação como parte principal. Vem pra mim. Ai, por que vem pra mim? Porque agora eu vou te ensinar um truque que eles vão fazer na sua prova. Professor, o que é parquete? Parquete, que em é francês, uma palavra francesa. Parquet. O que é o parquet? Parquet é o MP. É o Ministério Público. Por que é parquet? Nunca soube. Assim, tem os seus motivos, que não vem ao caso, mas eles são o parquet. É bonito falar isso. Ficar aqui meia hora. Parquet. Enfim, mas o que diz a questão? Na sua prova, outra coisa que você tem que saber, desculpa, mas você tem que saber, o que? O Ministério Público pode ser chamado de parquet. Faz biquinho, hein? Parquet. Muito bem. Em caso de ação penal pública, ou melhor, ação penal privada subsidiária da pública, aliás, deixa eu pôr na tela, desculpe, eu estou aqui lendo a questão e não pus na tela, agora sim. Em caso de ação penal privada subsidiária da pública, poderá o parquet aditar a queixa. Lembra, parquet é o Ministério Público. O órgão do parquet poderá aditar a queixa, não podendo, entretanto, retomar a ação como parte principal. Eu disse e vou repetir. O que eu vou repetir? Que o parquet pode e vai. O que ele pode e o que ele vai? Ele pode sim, retomar a ação como parte principal. Tá aqui, tá errado, nós vimos isso, ok? Nós vimos isso, muito bem. Artigo 30. Ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo, caberá intentar a ação privada. E aí tem um detalhe. Que detalhe? Peraí, vamos só marcar. Marque ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo. Marque isso, porque isso cai na sua prova. Aquele que vai representar, enfim, que seja, cabe a ação privada. Só que
para este detalhe eu vou voltar na próxima aula. Por quê? Porque o que eu vou falar aqui agora, a partir do 30, é importante. É muito importante. Eu não vou poder parar e tem muito detalhinho em pouco artigo. Um artigo pequenininho tem umas 500 perguntas que podem começar a cair do 30 para frente. Aí você fala, professor, tá bom, mas e daí? Você tem os princípios da ação penal privada, que nós vamos falar um por um, que cai na prova a partir de então, só que eu não posso parar e eu não vou deixar o vídeo ficar muito grande. A aula e só a aula já tem quase 1 hora, vai bater o prazo de 1 hora, então eu peço desculpas, mas eu preciso, por razões didáticas, para não atrapalhar a sua vida, eu preciso pôr um ponto final aqui e agora, porque é muito importante o que a gente vai estudar a partir de então, é muito importante, vocês não têm noção, é muito importante, mesmo, de verdade. Minha gente, se você gostou do vídeo, por favor, dê o seu like, não gostou, dê o seu dislike, o som está bom, dê o seu like, o som está ruim, dê o seu dislike, no que eu puder ajudar, conte sempre comigo. Você que está na aula ao vivo, você sabe, a aula não acaba quando termina. E se você está na aula gravada, minha gente, foi um prazer, uma boa noite, obrigado e até a próxima.